Olá! Começando. Chamar aqui as meninas. Olá! Chegando nesse dia de chuva, né? Como estão? Vou chamá-las aqui. Pra gente começar. Eu quero aproveitar vocês bem. Oi! Uhul! Como estão? Tudo ótimo, somzinho Ana Vitória, que a gente ama. Adoramos. Pois é, eu falei assim, gente, eu quero colocar uma música. E pensei, qual que eu vou colocar? E eu pensei, gente, aí veio elas na minha cabeça e eu não conheço praticamente nenhuma das músicas. Eu falei, vai ser essa. Eu tava ouvindo enquanto estava me arrumando. E eu falei, gente, é muito bom. Eu tenho que ouvir mais. A e gente aí? é muito levezinho. Foi super alinhado aí. Aí eu falei, não, o campo vai me falar o que tem que ser escolhido aqui, vai dar tudo certo. Como estão nesse dia de chuva? Estamos bem, essa chuvinha aqui que começou agora, né? De repente, hoje, um dia chuvoso. Mas também para refrescar um pouquinho, né? Tava meio quente, meio abafado. Vamos ver se amanhã... Agora vem o calor, né, gente? Graças a Deus. Porque eu vou te falar uma coisa que eu não me adaptei até hoje, esse frio. Pelo amor de Deus. Tô adaptando ainda. Ai, nossa, que isso? Foi um choque. Eu falei, não, se eu quisesse ir pra Europa, eu tava lá, gente. Pelo amor de Deus. Mas a gente vai acostumando, né? Pessoas novas em São Paulo. Você, Isa, já sei que você tá aqui há um tempo. Eu e a Brenda também. Você é de BH, né, Brenda? Sim, aí eu tô desde 2019. Pois é, mas é quente lá também, né? O pessoal acha que Minas é frio. Eu falei, gente, me fala onde é isso que eu não conheço. Eu sou de Minas também, então acho que foi um trauma, assim, chegar aqui com esse frio. Acho que esse ano foi um ano muito difícil, assim, de frio aqui em São Paulo. Mas a gente vai sobreviver, né? Mas, assim, eu tô super feliz que vocês aceitaram o convite. Eu tenho acompanhado vocês já há um tempinho. Visto o trabalho que vocês estão fazendo juntas e separado e juntas também, né? Cada uma também se posicionando de forma individual e tendo esse projeto em conjunto. E eu estou acompanhando, eu acho assim, pelo o meu, a minha relação profissional com outros colegas, o que eu acredito também, enquanto pessoa, é importante a gente ouvir quem realmente está passando, experienciando e buscando, né, caminhos importantes, né, caminhos que trazem um olhar mais humanizado, de consciência, de inclusão para temas que a gente acha que já sabe, mas não sabe, né? E então, assim, eu vi que vocês têm um trabalho muito bonito, muito bom. Vi que já estão, assim, tendo um resultado, acredito, no que vocês estão posicionando, que é um posicionamento mesmo, que vocês adotaram, né? E estão vivendo, porque faz parte da vida de vocês. E eu queria, assim, vou apresentá-las. Eu quero aproveitar muito essa live, assim, porque são duas pessoas falando. Então, assim, eu vou começar rápido e vou dar a palavra para vocês, igual eu falei. Gente, vai ficar com vocês. É na mão de vocês. Então, assim, a Brenda, vocês duas têm um escritório de advocacia em conjunto, estão aqui em São Paulo, atuando juntas, né? Imagino, assim, que a Isadora está atuando mais no criminal, pelo menos que eu vejo, acompanho você, a Brenda um pouco mais no direito de família, e com esses olhares, né, essa complementação, conseguem fazer um acolhimento para pessoas que também, né, se posicionam como vocês, têm uma escolha como vocês. Então, assim, vocês querem falar um pouco do trabalho, do escritório, se apresentarem? Vou deixar vocês se apresentarem e a gente vai trocando e vou pontuando aqui algumas perguntas que eu acho importante para ouvir vocês. Então, Brenda ou Isa. Primeiro a gente queria muito agradecer a oportunidade, né? Também admiramos muito o seu trabalho, eu acompanho as frases, os posts, essa abordagem tão necessária hoje, né? Acho que não só no direito, Nara, mas
na vida em geral mesmo. Nós estamos atravessando momentos muito desafiadores, né, por conta dessa pandemia, mas também por conta da comunicação mesmo entre as pessoas. Está tudo muito complicado, todo mundo muito numa questão assim da comunicação, né, de dificuldade de discordar, né, aquela discordância que já parte para um lado meio radical da coisa, de se eu gosto mais do vermelho e você gosta mais do branco, então não vamos se falar, então já não dá mais para conversar. E aí a gente, né, com esse lado, né, muito equilibrado de tudo. Até porque a Brenda é consteladora e eu também gosto muito da visão sistêmica, eu gosto muito de estudar, né, a parte do propriamente humana, da nossa questão também, né, de nós como seres espirituais, porque eu acho que independente de qualquer crença religiosa, enfim, nós somos seres espirituais numa experiência humana. Tá todo mundo aqui de passagem, né, nesse plano. Então, nós temos, assim, né, uma visão. Somos advogadas, né? Nós estamos com o escritório aí há 1 ano. Então, nós começamos nosso escritório faz exatamente 1 ano, né? Vai fazer 1 ano e 1 mês. Foi em agosto do ano passado que a gente teve essa necessidade de justamente ter um olhar um pouco mais empático, né, para a comunidade LGBT, para as pessoas que são diferentes de uma norma com que nós fomos ensinados a lidar, né? Como a gente aprendeu. Então, muito do nosso tema hoje, né, da diversidade e inclusão na advocacia, foi o que a gente sentiu para criar o nosso escritório. Nessa diversidade da advocacia, que é um ramo muito tradicional, uma profissão tradicional, e tem, né, tanta questões históricas aí, de a maior parte dos advogados 30, 40 anos atrás eram homens. E mesmo hoje, que na OAB nós temos o maior número, eles ainda são os maiores ali, o maior número nas próprias presidências estaduais. Então, esse debate está vendo. Então, tudo no mundo, eu acho, né? Nós estamos no ano de 2021, vai mudando, né, com o passar do tempo, não é num estalar de dedos. E para a mudança efetiva acontecer, nós acreditamos muito num diálogo equilibrado, né? Porque o radicalismo pelo radicalismo, a violência pela violência, a exclusão pela exclusão, realmente nós não vamos chegar num lugar de mudança. Nós vamos continuar numa guerra, que hoje nós estamos vivendo uma guerra silenciosa, uma guerra ideológica de narrativas, e que nós estamos vivendo uma era da pós-verdade. O que a gente acredita? Nós vamos acreditar no que a mídia dominante fala, ou nós vamos se informar por outros meios, enfim, né? Nós, eu e a Brenda, temos isso muito cristalino, que é o equilíbrio em tudo. Porque se eu parto de um princípio, de um olhar sistêmico, que eu não concordo 100% com a minha mãe, como é que eu vou concordar com um colega advogado todo 100%? Como é que eu vou concordar com um cliente? Como é que eu vou concordar com um amigo meu 100% do tempo? Não dá. Não. Temos várias divergências, mas é minha mãe, eu vou continuar convivendo com ela. Então, a partir desse viés da questão da diversidade e da inclusão da advocacia, a gente entendeu essa necessidade de novas narrativas no direito. Tá dando uma travadinha aqui, eu não sei se vai voltar a conexão. A gente tá no 4G? É vocês ou eu que tô travando? Tô querendo saber. É vocês que estão travando? Deu uma travada. Não sei se você tá no 4G, a gente tá no 4G aqui. Não, eu tô na Wi-Fi. Eu não sei, é vocês ou eu que tô travando? Porque pra mim, vocês que estão travando. Bem, acho que voltou. É pra vocês que estão travando, né? Ou é pra mim? Voltou. Ah, tá. Pra nós tá parecendo. Entendi. Tá, né? Agora voltou. Voltou. Ah, então ótimo. É a chuva, gente. Aqui é só rezando. Mas vai dar certo. Vamos lá. Eu tava assim, super pegando o raciocínio. Você tava fazendo aqui o seu raciocínio lógico e eu tava achando bom. Peraí, volta aqui. Não perde isso, não. Você tava falando que por esse momento. Tá falhando? Não, agora voltou. Então eu tava dizendo que aí a gente viu essa necessidade de trazer uma nova narrativa para o direito, né? Uma narrativa dentro de uma outra visão, né? Que a gente traz, né? Com a nossa vivência, que não é tão comum.
Então, quando a gente fala de diversidade e inclusão, eu acho que o primeiro exercício é nos ambientes que a gente frequenta, por exemplo, no restaurante, num shopping, a gente olhar ao redor, aquele exercício do pescoço, assim, olhar ao redor e ver quantas pessoas negras tem ali, quantas pessoas LGBTs que a gente consegue identificar, ou casais homoafetivos que estão no lugar. É pouca gente comparada ao padrão estabelecido. De a maior parte das pessoas que a gente vê em restaurantes, shoppings, são pessoas brancas. São pessoas dentro de um padrão pré. Então, a partir disso é que a gente vai tendo um olhar crítico. Poxa, faz falta aqui um pouco mais de diversidade, né? Pessoas de diferentes lugares da nossa sociedade. Uma visão interseccional. Então, foi daí que a gente viu a necessidade da gente criar o nosso escritório. Sim. Sim. E viu isso, né, dentro da advocacia, que faltava essa diversidade. A gente via muitas vezes colegas LGBTs também como atuando, né, na advocacia, mas não dentro das questões da diversidade, que são bem específicas e carecem, né, de um acolhimento, de uma representatividade mesmo, né? E a gente sentiu essa falta. A gente falou, poxa, não tem um escritório aqui no Brasil que seja protagonizado por um casal de mulheres, assim, que pudesse falar, esse escritório seria legal da gente trabalhar. E aí a gente pensou, por que a gente não cria, sai, né, dos que a gente está trabalhando, a gente já vinha de outras experiências também, e via isso, né, essa falta, além também de uma falta mesmo de conhecimento, além da representatividade, né, de conhecimento, de sensibilidade no meio. E aí a gente falou, por que não começar a atuar para transformar isso, né, através também de palestras, de cursos, de lives, começar a colocar isso para o mundo e não só guardar para a gente o que a gente sabe. Aí a gente começou a se aprofundar cada vez mais para trazer isso no nosso trabalho. E daí que surgiu a ideia. Então, hoje a gente tem o escritório, né, já tem 1 ano, e dentro dele a gente tem o Harmonia, que é esse projeto que é exclusivo para a comunidade LGBT, que busca atender essas pessoas, né, juridicamente, ali promover o acesso, e também, através dos cursos, trazer esses ensinamentos, esse conhecimento, essas informações por meio da educação. Então, são esses braços, assim, né, do Harmonia dentro do nosso escritório, que é o que a gente atua hoje. Não, e é super interessante, porque vocês tiveram uma experiência pessoal, foram passando por experiências também sem ser advogadas e como advogadas, e foi vendo as lacunas, né? Porque a gente às vezes espera muito o reconhecimento externo, o lugar que a gente precisa, né? A oportunidade. E vocês viram que precisavam começar com vocês. Às vezes a referência que faltava viria com vocês, né? Porque se a gente ficar esperando que o outro mude, que a outra pessoa nos reconheça, se a gente não criar o caminho, às vezes a gente vai desbravar aquilo. Então, assim, é um propósito, tem muito a ver com valores, com propósito, com o seu posicionamento, o que vocês acreditam, e transformar isso como algo a mais, né? Além de vocês, que vocês têm a capacidade de fazer isso e conseguem, né? Estão fazendo. Então, assim, quem vê de fora sabe a importância de serem mulheres, igual vocês comentaram. Hoje tem mais advogada mulher que homem no quadro, mas em quadro elas estão bem posicionadas, elas estão sendo acolhidas, porque a gente foi aumentando o macro, mas agora a gente tem que olhar com um óculos assim, né, binóculo, para a gente poder ver onde que está faltando para a gente acender. E essa questão da comunidade LGBT, que vocês fazem parte, que a gente está aqui acompanhando, e como ser humano também tem que entender, né, ouvir realmente os questionamentos, as questões que faltam para a gente melhorar como sociedade, porque falta ainda muito espaço, igual vocês comentaram. Vocês vão em alguns lugares, vocês não olham outras pessoas, né, as minorias ali presentes, não tem aquela presença específica, porque não existe o acesso.
né? E existe também uma comunicação muito específica, porque, igual vocês atuam no criminal e muitas questões passam pelo criminal hoje, porque a gente sabe, por estatísticas, o que que acontece, né? Como que, quem quem são as vítimas nessa área, né? O que que acontece de crimes e falta o acolhimento, né? Falta a gente entender que é uma questão também social, que passa de entender assim, da onde estão vindo essas pessoas, onde que isso acontece, né? E ver duas advogadas que estão ali crescendo dentro da advocacia é uma referência para muitas pessoas, né? Não só para a comunidade LGBT, mas assim, para nós também ver duas mulheres juntas construindo algo que realmente é necessário, né? E assim, eu queria ver com vocês o seguinte: é, vocês criaram uma harmonia, né? É um propósito, assim, que está externado dentro do escritório, até para criar uma comunicação melhor, como a Isa falou. Mas vocês aqui em São Paulo sentem que existe um apoio, um olhar de inclusão, de ouvir, de debater alguns temas ou não? Porque São Paulo seria o quadro, assim, a seção maior, né, do país. E a gente, se vocês estão sentindo um apoio, mesmo não sendo São Paulo, vê uma diferença, conseguem trazer produtos e serviços específicos e há um retorno para vocês? Como que está sendo? Olha, aqui em São Paulo, realmente, nós temos essa abertura por ser a maior cidade do Brasil, né? E aqui tem muita Uhum. diversidade de sentidos, até pelas pessoas, porque tem muita gente que não é daqui, mora aqui, né? Veja, essa questão, né, das pessoas virem para cá como um centro empresarial, um centro de oportunidades. Então, realmente aqui, em comparação a interiores, tem mais campo e abertura para o debate da diversidade, da gente poder falar de uma forma mais equilibrada, pedagógica, que é o nosso foco, né? Então, aqui eu acho que tem esse campo, tem esse amparo social, né? Tem essa abertura para as pessoas, e acho que as pessoas aqui, por ser uma cidade grande, por ser uma cidade que muda, a cada dia, você vê São Paulo é uma camaleoa, né? Ela muda, cada dia ela tá diferente, até o tempo, às vezes começa frio o dia, depois fica calor. Então, é uma cidade que está em constante movimento. Então, aqui, a gente se sente segura para poder pôr a nossa voz num tema em que pese não seja, né, muito simples de lidar em todas as rodas, né, de pessoas, mas é um tema que tem mais abertura, né? Se a gente comparar com interiores do Brasil, que tem um viés mais conservador, né, e uma outra mentalidade ali, né, de vida de cidade pequena, onde as pessoas todas se conhecem. Por exemplo, eu sou do Paraná, né? Eu fiz faculdade em Londrina, que é interior do Paraná, mas eu cresci maior parte da minha vida numa cidade de 12 mil habitantes. Então, é uma cidade muito pequena, que todo mundo tem minha família, minha mãe, minha avó. E aí fica um núcleo meio reduzido para você Sim. poder se expressar. Eu só consegui me expressar plenamente depois que eu me mudei aqui para São Paulo, foi em 2015, né? Que a gente, né, que eu consegui colocar mesmo essa minha verdadeira identidade, né, para as pessoas. Porque a gente, né, as pessoas, enquanto LGBTs, têm um receio. Ah, meu Deus, se eu falar, o que vai ser? O que meu pai vai achar? Será que vai me expulsar de casa? Ou será que vai perder o emprego? Isso gera esse receio na cabeça das pessoas que, né, não estão ali dentro de um padrão. E aí a gente ficava muito nessa dúvida, né? Ah, será que vou ser aceita na minha família? E aí eu me senti mais segura para poder também falar, colocar minha voz e realmente falar da diversidade quando eu mudei aqui para São Paulo. E aqui eu vejo que no Brasil é um centro que tem uma amplitude da diversidade. Então aqui eu realmente vejo como um lugar que vai expandir consciência nesse sentido para o Brasil, em que pese em várias áreas do nosso país, que é um país de dimensões continentais, tem muita gente LGBT que está colocando a voz da diversidade, né? Até nos 4 cantos, né? No Sudeste, no Centro-Oeste, no Nordeste, no Norte do país. Então, assim, somos muitas pessoas mesmo
com essa vontade de trazer o diálogo, de trazer o debate, para a gente pensar diferente, para a gente refletir sobre crenças limitantes enraizadas, porque a gente tem esse viés pedagógico aqui dos cursos justamente para isso, porque é aquilo. Hoje nós temos acesso à informação muito fácil, mas também, né, virar e falar assim, não vamos ensinar, você, por exemplo, você que pesquise, né, as pessoas que não têm conhecimento, talvez não resolva de uma forma, né, de unir, né, quebrar mesmo barreiras. Então, a nossa intenção é sempre essa construção de pontes. Sim, de pontes, porque realmente a gente precisa levar esse diálogo e as pessoas precisam realmente se movimentar. Isso é uma necessidade, né? Principalmente quem está numa posição fora da comunidade LGBT, dentro do padrão, a gente sempre fala, né? Não basta não ter preconceito, a gente precisa lutar para que ele não exista mais. E isso é uma luta de todos, como você falou, né, Nara? É uma questão social que todo mundo, e aí a gente falando da advocacia, é algo que todos deveriam se importar. Então, é muito importante que as pessoas estudem, saibam, principalmente porque na advocacia nós lidamos com pessoas, mesmo que lidem com empresas, né? E aí tem aquela coisa de não imaginar que são pessoas, mas são pessoas, são funcionários, são administradores. Então, você precisa entender de pessoas para atender pessoas. E as pessoas são diversas. Essa é uma realidade que não tem como mudar, né? Nós somos todos diferentes uns dos outros. E há diversidade em tudo. Então, esse também é um ponto que a gente sempre busca trazer, né? A diversidade como uma coisa simples que existe, que é natural, e desconstruir esses vieses, esses preconceitos que a gente cresce com eles por ter, né, vivido nessa sociedade que foi criada em cima dessa cultura patriarcal, né? E claro que mudar um raciocínio que foi construído por décadas, séculos, não é realmente, é um trabalho. Então, por exemplo, essa live é uma oportunidade para a gente estar falando disso. Sim. Sim, e assim, interessante como você falou da inclusão, né, desse olhar, dessa fala em vários canais, em vários lugares, porque assim, eu teve uma frase esses dias, uma empresa que é formada por pessoas da sua rua, por exemplo, do seu bairro, não é uma empresa diversificada. Não tem uma inclusão. Se vocês são do mesmo local e cresceram juntos, aquilo ali, você está ouvindo a mesma voz e não existe um escape para entrar algo novo, né? Para expandir. E assim, dentro da... A gente está falando de advocacia e pensando enquanto advogados e profissionais que estão inspirando também os clientes, né? Inspirando outros colegas. Vocês sentem hoje uma representatividade em alguém dentro da OAB ou não? Vocês sentem assim que existe uma referência? Vozes. Sim, aqui na OAB São Paulo hoje, né, nessa gestão atual tem a comissão de diversidade sexual e de gênero, né? Tem algumas colegas que tá, né, atuantes. E a gente, né, tem um bom contato, né, com elas, são referências também aqui na advocacia, dessa parte da diversidade, e estão aí na luta também, à frente de outras entidades sociais em prol da causa da diversidade. Tem alguns escritórios também que têm essa especialidade dos direitos LGBT, né? Tem algumas iniciativas, sim, que a gente consegue ver uma rede de apoio, né? Isso. Mas ainda falta ganhar mais espaço, por exemplo. Outras pessoas que não fazem parte da comunidade está ouvindo vocês, né? Porque senão fica também, igual a gente falou, fica só ali e tem que entrar essa voz em outros espaços que não estão, né, assim, não estão acostumados com isso, né? Porque muita gente, às vezes, desconhece, nunca parou para ouvir, nunca entendeu o outro lado, né? Ouvir o que está acontecendo, o que falta, o que pode ser melhorado, né? Por exemplo, em questões de prática jurídica, vocês sentem que as leis hoje falta ser observado algum ponto específico de proteção para essa comunidade,
de forma mais intensificada, que vocês veem assim pelo dia a dia, com quem procura vocês, que escutam, até para as pessoas entenderem o que seria esse foco jurídico nessa comunidade, assim, quais seriam os problemas principais? O que a gente vê, né, de mais importante hoje, que ainda não aconteceu, é uma lei específica, né? Hoje tramita no Senado Federal o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero, que é o projeto de lei 134 de 2018, e é um projeto de lei muito interessante, né? Até o advogado Paulo Liotti, que é uma grande referência, né, nessa advocacia de direitos humanos e nessa questão de direitos LGBT, ele foi uma das pessoas que estava ali nessa construção do texto desse PL, e é muito importante, porque sintetiza, né, sintetiza todos os direitos, a questão da criminalização, da LGBTfobia, a questão do reconhecimento das uniões homoafetivas como entidades familiares, porque hoje, né, a gente está aí com muito embasamento e apoio em decisões do STF, né, que a gente vai... Jurisprudência, né? É jurisprudência. Então, a gente está vivendo um momento de muita incerteza no Brasil, em que a gente está vendo aí poderes se digladiando, e a gente fica até preocupada, porque a gente pensa, nossa, e amanhã ou depois, se trocar todos os ministros do STF realmente, ou acontecer alguma coisa muito atípica, o que vai acontecer com essas decisões? E tiver uma reviravolta no Brasil, e aí a gente precisaria de mais garantias. Sim, e alguns temas lá. Então, tem muitos temas alguns temas que nós vemos que tem que ser analisado ali a jurisprudência regional, ali do estado, e tem divergências, né, de opiniões dos manifestantes. Então, é uma coisa que traz insegurança jurídica em alguns pontos, da gente realmente não saber o que vai chegar de sentença, mesmo sabendo que existem alguns juízes, alguns desembargadores que entendem de uma forma favorável, por exemplo. Então, é algo assim que é um ponto, né? Nessa questão das leis, é um ponto sensível. Sim, fez todo sentido o que vocês falaram, porque se a maioria do apoio que vocês têm jurídico são de decisões, é muito frágil, porque acaba sendo muito flexível, assim, para você saber o que vai acontecer, sendo que a gente já tem leis, vamos dizer, tratados internacionais, né, que a gente não precisaria, que tem um peso maior, né, princípios que estão ali na Constituição. Então, a gente tem a lei, só que, então, pelo que eu estou entendendo, existe um viés muito subjetivo para não aplicar isso, né? Por exemplo, seria questões mais tradicionais de cultura, porque, assim, igual a gente está falando, se a gente observar o outro como ser humano, a gente tem que aplicar aqueles princípios, aquelas normas internacionais, sem questionamento, né? Então, sim, existe, então, um viés subjetivo e talvez tenha uma imparcialidade de quem julga isso né, e vai contra, né? Porque, assim, essas barreiras, talvez, que impedem a gente avançar em legislações, né? Porque fica só ali de decisões, em vez de a gente resolver e levar para algo mais específico. Então, acaba faltando, mesmo tendo todo essa questão jurídica já existente, não precisava a gente falar, né? Mas ainda falta vir uma lei específica, né? Um marco maior para poder a gente não ter essa segurança. E fora do país, vocês já têm alguma lei que existe, que pode justificar, que é inspiradora também para a gente aplicar aqui no país? Vocês estão me ouvindo? Não sei se vocês estão me ouvindo. Tá. Eu não sei se eu travei, se foram elas. Alguém me avisa aqui. Eu travei ou vocês, gente? Deixa eu ver aqui. Não, agora já vou. Ah, voltou? Beleza. Eu não sei se eu que tô travando ou vocês. Mas tá bom. A internet às vezes é meio... Vocês estão travando. Então tá, eu vou ficar quietinha aqui, vai.
Eu tô mandando energia aí pra você chegar. Vocês pegaram a minha pergunta? Ficou claro? Não, entendi que você disse, né, que essa questão de ter muitas leis no Brasil, que já tinham que ser cumpridos esses documentos internacionais, mas aí eu queria só fazer um comentário, que eu acho que como o Brasil é um país muito legalista, né, tudo tem que ter uma lei, né, e aí acaba que a gente tem que ficar batendo em cima do óbvio, porque se a gente for pegar documentos internacionais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, até os princípios de Yogyakarta, que é o documento internacional sobre diversidade sexual e de gênero, que o Brasil é signatário desde 2006, não precisaria a gente estar toda hora batendo nessa tecla de ter uma lei específica. Mas aqui o Brasil, né, como é um país que, até quando a gente está dialogando para grupos da comunidade LGBT, estudantes, eles sempre perguntam, mas aonde está isso na lei? Qual lei que diz isso? Não tem muitas leis para apontar. A gente tem que apontar número de decisão do STF, decisões judiciais, porque realmente, quando a gente vai falar de lei, não tem lei para falar de direitos LGBT. Decretos, né? A gente tem poucas, né, regulamentações nesse sentido, assim. E tem coisas também que são muito específicas da questão cultural e da questão também do tempo, né, assim, da evolução mesmo das relações. Então, tem muitas coisas que vão surgindo e aí o direito precisa regulamentar. Então, a gente precisaria, né, vamos dizer, uniformização das decisões ou leis para que a gente tivesse esse respaldo, essa segurança em determinados casos, né? Como, por exemplo, é o caso da inseminação caseira, que é algo que é muito recorrente, que ainda não tem regulamentação específica, e aí cada juiz acaba entendendo de uma forma. E também a gente realmente, como a Isadora falou, a gente tem isso aqui no Brasil, né? Você vai no cartório fazer uma documentação, um registro, lá tirar uma certidão, eles te pedem um monte de coisa, e aí querem saber se eles são mesmo obrigados a fazer, aonde que está na lei, se foi o juiz que mandou, se não foi. Então, é algo que falta, né? Assim, a gente vê que quando se trata da comunidade LGBT+, tem muito mais requisitos, tem muito mais burocracia, e regulamentar essas seria uma coisa que facilitaria, né? Mas Isa, você falou que tem um projeto que talvez tenha essa facilitação, né? Essa parte mais jurídica, burocrática. É importante, porque se existe uma resistência assim, baseada só e passa só baseada numa jurisprudência, é ainda frágil, né? Porque se você pode registrar o casamento por conta do STF, se você pode fazer um registro por conta da decisão, né? Nesse momento de instabilidade é insuficiente, né? Para a gente poder sentir uma segurança e passar assim, não, por mais que seja ser humano, né, gente? A lei seria essa. Você nasceu, já está pronto. Já é garantia que você tem que ser, né, respeitado. Mas, infelizmente, como você falou, é muito legalista o Brasil. A gente precisa de falar para a pessoa que existe a lei. A pessoa precisa... E mesmo assim, nem cumpre, né? A gente sabe. Não adianta também ter lei, né? Então, é muito antes. É bem assim, da estrutura, né? Do que é realmente... de valores, de educação, do que vem assim de cultura, né, no país também, para poder ter essa abertura. Por isso que eu até perguntei para vocês se tem algum outro país, no sentido assim, que existe uma lei que inspire criar esse projeto de lei que está aqui no Brasil, porque existem outros países que estão mais avançados, né, em direitos, que até acolhe pessoas que são refugiadas por conta disso, né? Pela sua opção sexual. Então, acaba até para a gente estudar, entender melhor. Tem os princípios que vocês citaram, que eu nem vou falar, que eu já estudei muito para concurso, então acaba que eu sei os princípios, mas eu não sei falar. É de uma cidade da Indonésia. Mas, mas assim, tem uma questão global, tem uma questão regional, né? Também envolvido nisso. E esses espaços que a gente está criando para ouvir todo mundo, para entender o que falta, o que a gente pode apoiar também, mesmo não estando tão presente na comunidade, e que é importante também, né? Para vocês serem ouvidas, para vocês colocarem os pontos, até como colegas,
dentro da mesma sessão e é uma referência hoje para mim, assim, nacional, porque eu não conhecia. Igual eu falei assim, quem vocês podem indicar para a gente seguir também, que seja inspirador como vocês, se vocês tiverem alguém na advocacia ou uma referência não só no Brasil, mas fora também. Vocês conseguem, assim, indicar também alguém que inspire vocês nesse trabalho que vocês façam? Olha, o Paulo Iotti, né, o Dr. Paulo Iotti é uma referência muito grande, a gente gosta muito do trabalho dele. A própria Maria Berenice Dias, que também tem aí auxiliado bastante nesse debate do direito das famílias e homoafetiva, é também uma grande inspiração. Também tem a Luanda Pires, né, o arroba dela é Luanda F. Pires, se eu não me engano, mas é uma colega que está lá na UAB, uma advogada, que é da comunidade LGBT negra, e ela também tem esse outro viés mais da diversidade, né, de raça, da questão da comunidade LGBT, e traz muitas ideias boas para a gente pensar, né, a respeito do tema. E assim, né, eu acho que atitudes como essa sua, né, de uma pessoa que está buscando se inteirar mais, eu acho que essa união mesmo entre pessoas que são e que não são da comunidade LGBT, que vão gerar uma mudança efetiva no mundo. Porque no mundo não existe só um ou outro grupo. No mundo existem todos os grupos. E a gente tem que entender realmente que a diversidade está em tudo. Se a minha impressão digital não é igual a de ninguém, então imagine as ideias, imagine o comportamento. Nós não vamos ser iguais, idênticos em tudo, né? A natureza tem a diversidade em tudo, os animais são diversos, as flores, as árvores, tudo é diverso. Por que a gente também não pode ter uma visão mais tranquila em relação à diversidade sexual e de gênero, né? Que é como as pessoas se comportam, como elas se organizam, como elas se sentem em relação ao mundo. Então, eu acho que conversas assim, né, de igual para igual, assim, nesse nível, assim, da gente estar conversando de uma forma horizontal e trocando ideias, isso sim que enriquece. E que a gente, né, em que pese estejamos vivendo num momento complicadíssimo do mundo, em que nós estamos, né, em algum modo, atravessando momentos de muita discordância, que a gente tenha em conversas assim esperança num mundo melhor. Sim, e assim, eu fico muito feliz assim de ouvir vocês, porque, como eu disse, eu já me inspira. Eu perguntei para vocês de outras pessoas, porque assim, a gente pode abrir mais o olhar, né? Beber de outras fontes, ouvir de vocês, saber o que vocês se inspiram né, e estão ali trocando, porque muita gente não tem essa oportunidade de saber onde a gente estuda, onde a gente busca informação, de gente que realmente está ali vivenciando, porque eu acho importante a gente ouvir de quem realmente está vivenciando, não de quem não passa por isso, porque não tem como, né? E Brenda, assim, você é consteladora, né? Tem essa visão sistêmica também dessa inclusão, dessa diversidade. Acredito que você tenha uma experiência também em atendimentos com pessoas da comunidade e esses movimentos assim de inclusão, né, esse olhar para esse tema. Você sente que o campo está vindo mesmo, abrindo espaço? O que você conta para nós assim, de experiência, né, com o sistêmico com relação a essa inclusão, a diversidade na advocacia, né, no jurídico? Eu sinto isso sim, que o campo está trazendo cada vez mais esse tema à tona para quem tem esse olhar sistêmico, quem trabalha tanto com a constelação, mas quem também, né, estuda e aplica as leis sistêmicas no seu trabalho e na advocacia, como a gente está falando aqui, porque se a visão ela não é inclusiva, ela não é sistêmica, né? Porque sistêmica é justamente olhar todo e contemplar todas as existências. Então, se eu só me limito ali a falar daquela forma de existência, daquela forma de família, e não abro espaço para a diversidade, para tudo que existe de diversidade no mundo, eu estou excluindo, né? E a gente sabe bem que as leis sistêmicas, elas
são claras com relação à exclusão. Tudo que nós excluímos, né, isso traz um prejuízo muito grande para o sistema. E se a gente pensar no macro, né, numa visão macro, assim, no mundo, historicamente a comunidade LGBT ela foi excluída. Esses assuntos são excluídos, né? A sexualidade, a identidade de gênero, tudo isso ao longo dos anos, né, foi excluído por muito tempo. E agora eu sinto que está chegando esse momento de olhar, porque não tem como mais ficar excluindo, né? Tudo que a gente exclui, esses tabus, todos esses assuntos, eles acabam vindo uma hora para a gente poder olhar para eles. E eu acho, sim, que falta uma representatividade, um olhar, assim, quando a gente fala da visão sistêmica, porque a gente acaba, pela tradição, né, um olhar mais, assim, tradicional com relação à teoria e também, né, e aí não só no direito também, quando a gente fala da própria teoria da constelação, de muitas a gente só olhar ali aquele padrão mesmo, né, da família composta por um pai, Sim. uma mãe, seus filhos, e muitas vezes, às vezes, né, você vai atender uma pessoa que tem duas mães e ela teve ali um doador, não é um pai, e aí você na hora já, ai meu Deus, aí, entendeu? Então é algo que a gente precisa, porque muitas pessoas já ficam, mas como que eu vou tratar esse sistema aqui? E às vezes também tem julgamentos, né? Então é importante que a gente, na hora de aplicar, né, a gente consiga contemplar todos. Porque agora, assim, quando a gente, né, percebe, desde que a adoção, por exemplo, né, é permitida e a inseminação artificial pelos casais homoafetivos, aí, se a gente for contar dessa época de 2010, 2013, hoje a gente já tem crianças aí de 7, 8 anos que são filhas de dois pais, de duas mães, e que daqui a pouco, né, com o passar dos anos, vão se tornar adultas, vão ser profissionais e a gente vai ver isso de uma forma muito maior, mais recorrente no mundo. Não vê tanto, né, da nossa geração, mas daqui a pouco vai ter muita gente. E aí, como que nós vamos tratar isso, né, nos nossos atendimentos? Não vai ser tão diferente mais. Então, é algo que eu já busco sempre trazer também muito, principalmente porque eu lido com famílias, essa visão de realmente a gente não taxar as pessoas, não estereotipar as pessoas, às vezes pela forma que elas se vestem, ou quando a pessoa fala que é mãe, você já acha que tem um pai ali, que a pessoa é hétero só porque ela tem um filho, e às vezes não é bem assim. Às vezes a pessoa, ela pode, realmente, ela pode, tem infinitas possibilidades. Ela pode ter tido um relacionamento hétero e depois ter se percebido uma pessoa LGBT, ou ela também pode ter ali uma outra companheira, uma esposa e não um pai. Então, são pequenos detalhes assim, que eu acho que a gente tem que ir, né, parando para perceber mesmo os nossos vieses, né, como a gente olha para as pessoas, para as situações e incluindo cada vez mais, que eu acho que é isso que a visão sistêmica traz, né? Não, perfeito isso que você falou, porque é o mapa, né? A gente tem um mapa e a gente quer que a outra pessoa, a gente quer colocar nosso mapa na outra pessoa. E ter esse cuidado de entender que como é que fala? A nossa ideia, né, de família, do que acontece na realidade, não é do outro, como você falou. A visão sistêmica, tem muita gente que fala, né, que é homofóbica, que não sei o quê, mas é uma questão também do terapeuta que está ali acolhendo, né, ter uma morosidade maior, entender que a pessoa tem uma história de vida independente dessa visão sistêmica, né? E como você vai acolher isso, sendo que não é uma referência para você dentro da sua experiência pessoal. Então, isso que a gente está fazendo hoje, de te ouvir enquanto consteladora, em que existe um cuidado para não infligir culpa na pessoa, né? De que ela está fazendo alguma coisa errada, de que ela não encaixa no modelo. Não é assim, né? Então, assim, você está quebrando esse olhar de, assim, cristalizado, né? Acolhendo as pessoas com um olhar mais amplo, entendendo que existem infinitas possibilidades ali na sua frente. Eu acho que é uma postura de todo terapeuta,
né? E não só da terapia, também hoje, igual vocês estão falando, a gente vê crianças de 8, de 7, que já têm pais, né? Ou duas mães, e daqui a um tempo eles vão ser adultos e o acolhimento agora dessa situação também é determinante na qualidade daquela pessoa quando for adulta, né? Como a gente está acolhendo, como a gente está acolhendo diferente. A gente consegue ver, assim, não diferente, mas a gente consegue ver a realidade daquela outra pessoa, né? Sim. A gente consegue entender que existe outra realidade além do convencional. Então, é muito importante isso que você fala enquanto consteladora, que a gente chega, né, em qualquer atendimento muito acolhedor, né? Não querer colocar o nosso mapa no outro, porque não é o território, certo? E assim, a gente tá mais ou menos chegando ao final, mas eu quero que você pode falar que a gente ainda tem tempo ainda. Não, eu ia só falar que a gente precisa de flexibilidade, né, com as teorias também, que às vezes eu percebo que as pessoas se apegam muito e assim, quando a gente fala da constelação, a gente fala de algo que foi compilado por um filósofo alemão, assim, né? Sim, perfeito. Uma outra época, muitos anos atrás, né? 1970, a gente está falando de uma época que a gente não faz nenhum direito LGBT. Então, nós temos que saber flexibilizar e adaptar as coisas que são trazidas como presentes, como a constelação ela é uma ferramenta excelente, né? Um verdadeiro presente, mas para a realidade, né? O que é a realidade hoje? Hoje é essa. Então, a realidade que está aqui na minha frente é essa. Como eu posso usar essa ferramenta a serviço, né, de algo maior na vida dessa família, desse sistema que está aqui comigo? Então, eu acho que é muito esse lado, assim, quando a gente fala da constelação. Perfeito. Acho que é isso mesmo. A gente tem que entender que é dinâmico. Eu acho que a postura do Bert Hellinger no final da vida era isso. Não fica pegado a algo fixo, né? Ele estava experimentando outras coisas. Ele não era só constelador, ele não era só filósofo. Ele era tinha várias habilidades e competências que ele foi adquirindo e ele foi abrindo. Eu acho que a gente tem que parar também assim, para olhar o que a gente está construindo com isso. Se a gente ficar só numa visão, a gente não está expandindo, né? A gente tem que dar autonomia para o outro, para ele realmente construir a vida dele. Se a gente fica com parâmetros fechados, a gente não traz autonomia, porque a pessoa quer encaixar naquilo, né? A pessoa tem que assumir a responsabilidade. A gente trata com adultos, a maioria das vezes, com a constelação, e a gente devolver essa autonomia. Olha, o seu sistema faz isso. Às vezes você não vai conseguir o reconhecimento ali, mas você se dá o reconhecimento, né? E a gente vai expandindo, porque senão não sai do lugar. Mas a gente está quase chegando a 1 hora. A gente pode até passar um pouquinho, se vocês puderem, mas eu quero que vocês me falem mais alguma coisa, a Isa e a Brenda, vocês de forma conjunta ou separada. O que vocês acham assim que a gente pode esperar, né, desse movimento, do trabalho que vocês estão fazendo, do resultado que vocês estão vendo? Eu sei que é difícil, né, falar hoje, nessa semana, mas eu acredito muito no trabalho que vocês estão fazendo. Eu acho que não é algo que vai passar batido. É um pouquinho de pouquinho que a gente vai inspirando, a gente vai construindo juntos, a gente vão vir espaços para vocês, né? Porque é um trabalho muito bom. Então, vocês têm planos para implementar alguma coisa diferente, mais, assim, maior, né? Do que vocês estão fazendo, porque é um movimento normal, natural, né? Expandir. O que vocês estão esperando, assim, desse foco que vocês estão fazendo com a harmonia? Olha, a gente agora está preparando para lançar a nossa terceira turma, né, da nossa formação em diversidade para empreendedores, que traz essa visão das oportunidades que estão aparecendo no mercado, né? Cada vez mais as empresas, as organizações estão preocupadas com essa responsabilidade social e de fomentar a diversidade no quadro de funcionários e também na questão dos clientes. Olhar para as pessoas que também podem consumir o nosso produto de uma forma mais acolhedora e inclusiva. Então,
Então, nós estamos agora preparando o lançamento dessa terceira turma, que procura formar pessoas, né, que podem vir a se tornar consultores em diversidade. Pessoas aptas a prestar consultoria em diversidade na sua área de atuação, ou também pessoa que pode entrar no mercado de trabalho para trabalhar nesses setores de recursos humanos, de inclusão. Então, é isso que agora a gente está bem focada, né, nesse momento. E, claro, né, a gente acredita muito que realmente essa década, né, 2020 a 2030, vai vir muita coisa à tona e a gente aposta muito no diálogo. A gente aposta muito nessa nossa ideia de incentivar as pessoas mesmo a pesquisar, a não se limitar ali numa notícia que pode ter sido falsa, que pode ter sido montada, né? E que está ali. Se inteirar mesmo. Se inteirar de fatos, né? Pesquisar, ouvir outras pessoas que saibam, né, na pele o que ser mais se ativo, vive, né? Eu acho que é uma educação ativa, né? Vocês incentivando irem atrás e essa educação, que é um projeto de educação, muito também. Isso. Que é o que a gente acredita muito. Também temos planos, né, de passando esse período, a gente conseguir fazer eventos presenciais, palestras, workshops, né, com esses temas, para que realmente a gente consiga promover a diversidade, né, para todos os âmbitos aí. É isso aí. Nossa, lindo. É muito inspirador, assim. E é necessário, né? Porque é uma educação com movimento, né, Brenda? Vocês vão apoiando e também construindo juntos. Porque realmente, como eu comentei no início da live, assim, vocês viram que não adianta esperar um movimento de autoridades, né? Vocês criaram, vendo mesmo as lacunas que estavam faltando, entender também que falta uma parte de educação mesmo, né? De onde essas pessoas podem entrar e como elas podem contribuir, porque é necessário mesmo essa diversidade, a inclusão, né? Agora, assim, eu não sei se vocês veem, assim, esse movimento de empresas, de clientes, como algo natural, assim, né? Porque existe também uma parte comercial envolvida e assim, né? E conseguir identificar isso, porque às vezes a pessoa quer te acolher, mas é só imagem, né? Visualmente. Vocês sentem também isso ou não? Sim, existe um certo oportunismo de algumas marcas, por isso cada vez mais, né, a comunidade tem ficado mais atenta mesmo com o consumo e pesquisado mais, porque muitas vezes as empresas fazem ações anuais e só para vender mesmo ali para a comunidade, mas no fim não faz nada não efetivo para incluir, para contratar pessoas, né? Então isso também está gerado um olhar vigilante das pessoas da comunidade LGBT para realmente perceber o que é genuíno e o que não é. Sim. Perfeito. Eu acompanhei alguns movimentos esse ano com essa pauta, né, de que é só naquele mês e depois não há um movimento, mas e não é global, né? Não é um posicionamento da marca de forma global, é só regional. Então, entender isso, né? Por quê? Por que essa resistência? Porque assim, existem alguns lugares que realmente a empresa tem que ter um propósito de inclusão, de educação e mudar a cultura dentro da empresa, porque é um acompanhamento da entrada até outros cargos, né? Porque às vezes você coloca a pessoa ali, mas não tem um suporte dentro da empresa, daquele regionalismo para apoiar, né? Então, a gente. É isso. Vocês estão fazendo aqui em São Paulo, mas isso vai reverberando em outros pontos. Vocês são de outro estado, e isso também chega lá, né? Você é de uma cidade muito pequena, imagino. Eu sou de uma cidade com 100 mil habitantes. Já acho pequena, imagina 12 mil. Então, assim, eu tô muito inspirada. Eu gostei muito de ouvir vocês, porque enquanto mulher. A gente vai alcançando alguns patamares, né? Agora a gente, enquanto advogada, nós somos a maioria no quadro, mas assim, e o que esse número representa, né? Aonde que está o resultado? Porque a gente alcançou isso
e o resultado vem depois, do que a gente vai começar a fazer agora. Se nós somos a maioria, então a gente começa a agir como mulheres, né? Buscando o que a gente acredita, né? Respeito, inclusão, acolhimento. Então, assim, a gente vai fazer jus a esse momento de maioria das mulheres no quadro e começar a nos posicionar onde a gente acha que é importante. Então, para mim, era muito bom ouvir vocês, porque eu acho que são duas mulheres e estão fazendo um trabalho muito bonito. Se vocês quiserem falar alguma coisa para fechar, Brenda, não ouvi você. Se você quiser falar também, a gente já está quase passando aí de 1 hora, mas assim, dá para eu te ouvir. Eu quero, se você quiser deixar alguma mensagem, Isa, também, qualquer coisa para a gente finalizar a live. A gente queria realmente agradecer, Nara. É muito importante a gente estar falando sobre esses assuntos. A gente fica muito, muito feliz mesmo. E principalmente, né, por você ter esse olhar sistêmico também, essa visão que a gente tem de um direito humanizado, né, de um equilíbrio, sem ser esse equilíbrio utópico que não existe, mas de realmente ter essa sensibilidade, né? Esse olhar que é tão necessário e muitas vezes o que a gente vê, né, no judiciário hoje em dia é muita desumanização e a gente precisa de olhares mais humanos, mais sensíveis, mais então, acolhedores. E acolhedores para todas as pessoas, todos os grupos, né? E entendermos que são vidas, que são famílias, que são sistemas e que somos um, né? Que não estamos separados. Não são só processos, né? Não são papéis e que não são pessoas que não têm nada a ver com a gente, porque em última instância estamos todos conectados. Então eu acho que falar da diversidade é falar da gente mesmo também, porque nós somos todos um. Então, se a gente fosse deixar uma mensagem agora para encerrar, seria essa mesmo, para todo mundo que está aqui, que assistiu até aqui e que às vezes não tinha tanto contato com esse tema, mas que busca olhar mesmo, olhar de inclusão e de unidade. Para aprender, né, gente? Se colocar como aluno, né? A gente está esquecendo de ser aluno das coisas, a gente aprende com tudo, com todas as pessoas. E então, eu vou pedir para todo mundo porque eu vou deixar no YouTube também, vai ganhar o mundo aí. Mas quem quiser seguir vocês para acompanhar mesmo como referência de informação segura, né? Um projeto de inclusão, de humanização para esse tema dentro da advocacia, né? Fazendo essa ponte com o jurídico. Então, sigam as meninas. Vou deixar depois o nome de vocês aqui. E me sigam também. E é isso. Se vocês precisarem de outro espaço novamente, tá aqui as portas abertas. Eu estou acompanhando vocês, me colocando ali para aprendiz. Desculpa se eu usei alguma coisa assim, meio sem noção, eu estou aprendendo. Mas é isso. Muito obrigada. E a gente se fala mais, tá? Vou deixar a live salva e a gente vai trocando figurinhas. Qualquer dúvida, você escreve para as meninas. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada. Bom término de semana. Tchau, tchau, então. Obrigada. Tchau.